Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre o MongoDB. Nessa videoaula nós vamos dar continuação à última videoaula no qual nós falamos sobre uma introdução, o que era documentos, que era formado por JSON, falamos sobre coleções. E agora nessa videoaula é a parte prática, como que nós vamos fazer para criar um novo documento. Mas lembrando que necessariamente nós não vamos falar sobre CRUD nessa videoaula. Nós vamos falar sobre a manipulação do documento em si, como ele é colocado dentro do MongoDB, certo? Primeiramente, vamos abrir aqui o terminal. Para que vocês possam instanciar o MongoDB, basta digitar Mongo no terminal, dá Enter. Bom, aqui é importante dizer que o MongoDB, quando você cria um documento aqui no Shell, de fato ele não cria logo assim que você digita isso, aperta Enter, o banco de dados fisicamente. O que ele faz? Ele só vai criar quando o banco de dados, com esses comandos que eu vou inserir, quando você criar o seu primeiro documento dentro da sua coleção, certo? Então vamos lá, use, nós vamos dar um nome, né? Vou digitar aqui o nome do documento, do banco de dados será cargos. Então eu vou falar sobre o cargos de uma empresa, certo? E a coleção, eu vou criar aqui uma coleção. Ok, nós acabamos de criar aqui um banco de dados, assim como você faz o modelo relacional, nós criamos um banco de dados chamado cargos. Agora nós vamos precisar colocar o nosso primeiro documento dentro de uma coleção. Percebam que nesse banco de dados, logicamente, ele não tem uma coleção e nem um documento. Quando nós criarmos o nosso primeiro documento, nós vamos estar criando automaticamente a nossa primeira coleção e o nosso banco de fato, certo? Então aqui, ó, perceba que isso aqui é uma estrutura JSON, nós vamos destrinchar isso aqui agora. Bom, foi colocado aqui db. Essa é a estrutura, ó, vejam só, db.users.insert. Até aqui é a estrutura de inserção de dados, ok? Ou seja, ele vai abrir o parênteses bem aqui e vai colocar uma chave aqui, certo? E o que é isso aqui de dentro? Toda vez que vocês estiverem inserindo um documento, é bom que vocês coloquem, pela lógica, vocês vão colocar um objeto em JSON aqui dentro dele. Ou seja, este aqui é o comando para a criação de um documento e, logicamente, dentro dele vocês vão colocar o documento. Outra coisa também, vamos falar um pouco sobre essa estrutura que nós acabamos de criar para a criação de um documento. Bom, a estrutura é essa, vocês vão colocar db. Isso aqui é o nome da coleção. A coleção, ou seja, a coleção de documentos, a nossa equivale à tabela do modelo relacional, certo? Ou seja, a nossa coleção equivale à tabela do modelo relacional, certo? Então, a instrução, mesmo que essa coleção ainda não exista, ela existe agora com a instrução que eu acabei de dar, mas antes ela não existia, tanto é que nós acabamos de criar o banco de dados chamado cargos e, consequentemente, criamos a coleção chamada users e colocamos dentro dessa coleção chamada users este documento. Se eu utilizar esse mesmo comando db.users.insert e colocar outro documento dentro dele, ele vai colocar esse outro documento também dentro de users. Bom, agora nós vamos criar mais outro documento.
Bom, nossa estrutura é essa, DB, que é uma palavra específica do banco de dados para a criação dos nossos documentos. Ponto users, esse users é o nome da nossa coleção. A coleção só é criada quando nós criamos o documento. Claro que existem exceções, vocês vão perceber, nós vamos explicar mais adiante sobre isso, mas tem como criar também uma coleção sem precisar de documentos. Mas esse aqui é o modo mais simples que não requer uma coleção já pronta. Você já pode colocar seu documento e já criar a coleção ao mesmo tempo. Faltou um T aqui, né? Insert. Outra coisa aqui também. Esse aqui é o resultado que ele dá no shell. Esse aqui é importante para saber que de fato um documento foi inserido no banco de dados. Ou seja, será que o documento foi realmente inserido? Como é que eu vou saber? Ele dá essa resposta aqui, é como se fosse um return da função, vamos dizer assim. Certo, nós vamos criar agora aqui um outro documento com a mesma especificação. Vamos lá, vamos criar. Vou chamar aqui de 2, porque é só teste, né? Idade, eu vou dizer que vai ter 25, né? 23. Ok, e status, eu vou dizer também é igual a... ok, pessoal. Deu um erro aqui. Pelo visto foi na palavra de salvar. Ok. Tem um erro aqui. Tem esse T aqui fora de ordem. Ok. Acabei de criar esse documento. Mais um outro documento dentro da coleção users. E percebam aqui que ele deu a resposta positivamente. Essa aqui é a resposta negativa, né? Ou seja, ele está dizendo que essa palavra foi criada de forma errada, não existe para ele não compreendeu. Isso aqui é a resposta dizendo que está certo, é uma resposta que ele vai dar, que é por essa resposta que vocês vão saber se de fato o documento que vocês criaram na aplicação de vocês está certo ou errado, certo? Bom, agora nós vamos para a parte de seleção, como fazer para selecionar, como dar um select no banco de dados. Lembrando que não é a proposta dessa videoaula falar sobre o CRUD, é apenas para vocês verem a organização dos documentos. Vamos ver se nós encontramos aqui, né? Select. Bom, é isto aqui, ó. Lembrando que esse select que nós vamos dar não tem nenhum filtro, então vai vir todos os documentos, certo? Então é esse o comando aqui, eu vou até copiar e colar para ficar mais rápido. Foi muito rápido, né? Vamos lá de novo. Vou fazer ela aqui e vou explicar na frente esse código aqui de novo. Então o modo de fazer isso é esse aqui, ó. db, que é o comando para... que é a funçãozinha que tem todos esses comandos, né? db, você sempre obrigatoriamente tem que colocar esse db nessa parte. Users, que é o nome da nossa coleção. E esse find, o que quer dizer esse find? Esse find aqui é para ele encontrar todos os documentos que estão dentro desta coleção, certo? Então ele vai encontrar todos os documentos que estão dentro da coleção users. Vamos dar uma olhada. Ok, então esse documento aqui, ó, vocês lembram que nós colocamos, ó, users, ABC, 1, 2, 3, age, né, idade, 55, status, A. Então, isso aqui são os documentos retornados. Perceba que esse daqui é o 1, que eu até peguei lá com ele. E vejam só, no site do MongoDB, na documentação, e vejam só. Isso aqui é uma estrutura JSON, ou seja,
nós temos um objeto aqui, ó, abre chave, fecha chave, é um objeto JSON. Nesse caso, BASIC, né, que eles chamam. Esse aqui é o que nós criamos. A pessoa tem até 23 anos, um oi para demonstrar. Esse aqui é o objeto que nós criamos. Agora perceba uma coisa diferenciada. Eu só coloquei esses campos aqui. Eu não coloquei este campo aqui. Isso aqui é mais uma coisa interessante sobre o MongoDB. Ele obrigatoriamente tem que ter nos seus documentos um ID, ou seja, uma chave que o identifique como único. Aqui é chamado de underline ID. Ou você cria como você quer, pode ser uma string, pode ser um inteiro, pode ser um número real. Mas se você não criar, ele vai criar para você um ID. E esse ID é do tipo Object ID, que é um tipo bastante específico do MongoDB, que é vamos dizer assim, um conjunto de números aqui, de números é um hexadecimal, na verdade. Certo? Então, nós acabamos de criar um documento e ele criou para nós dois documentos. Em cada um dos documentos ele criou para nós o ID com o seu tipo aqui já setado. Certo? Nessa videoaula eu não vou falar sobre como fazer filtros, como já falei antes. Eu vou fazer específico só sobre CRUD, vou fazer uma sessão específica sobre CRUD. Então é isso, pessoal. Por hoje já está bom. Espero que vocês gostem. Lembre de compartilhar esse vídeo, curtir em gostei, se inscrever no canal. Obrigado pela atenção.